Irmãos, eu quero falar nessa noite de um tema muito importante. Diga comigo: minha igreja, minha família. Diga mais uma vez: minha família. Irmãos, Deus me mostrou a grande necessidade de todo o povo de Deus ouvir esta mensagem, refletir sobre a natureza da igreja. O que é a igreja? Nós estamos atravessando um período que nós consideramos um período da família. E eu quero falar da igreja, irmãos, nesse aspecto. A ideia primária desse sermão, ela não é minha, é de um autor chamado Frank Viola. Ele escreve muito sobre a igreja. E alguns princípios eu tomei emprestado dos livros dele para compartilhar com você nessa noite. São princípios bíblicos da palavra de Deus. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2, no verso de número 19. Efésios 2, 19, irmãos. Efésios 2, 19. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia fala da igreja com muitas metáforas. Por exemplo, em um momento a igreja é chamada de corpo de Cristo. Então, um corpo tem membros. Em outro momento, a igreja é chamada de lavoura de Deus. Aliás, foi daí que o nosso pastor Alex tirou o título de chuchu. Ele falou assim: o que é que eu vou ser na lavoura? Naquela época tinha mulher melancia, mulher melão, mulher jabuticaba, não sei o que, tinha tanta coisa. Ele falou: o que eu vou ser? Então, eu já sei, vou ser um chuchu. E ele explicou, né, que o chuchu absorve o sabor, né, da carne. Você compra lá 100 gramas de picanha, pica e bota 1 quilo de chuchu. Pronto, você vai comer 1,1 kg de sabor de picanha. Chuchu com sabor de picanha, né? Então o chuchu absorve o sabor. É interessante, né? Você faz chuchu com ovos. Por quê? Porque fica parecendo que você está comendo um mutarel de ovo, né? Então essa ideia da igreja como lavoura de Deus. A igreja também na Bíblia é chamada de exército de Deus. E aí fala para a gente que a gente é militar, meu irmão, que a gente tem guerra para enfrentar, que tem que batalhar, que você vai ter que lidar com diversas situações. Então a igreja também, ela é chamada também de exército de Deus. A igreja também, ela é chamada de templo, de habitação de Deus. Tem algumas pessoas que ficam falando assim: não, porque eu sou templo de Deus. Até minha esposa me chamou a atenção que existem alguns postes na cidade de Boa Esperança com alguns cartazes, né, que é o pessoal do movimento dos sem igreja. E eles pegam, botam um monte de versículos solto, isolado, não sabe nem interpretar a Bíblia direito, nem sabe ver o que está sendo escrito. Aí coloca isso lá para poder enganar o povo, enganar. Aí então, não é mesmo, é verdade, a Bíblia está dizendo que nós somos templo. Deixa eu te falar, a Bíblia não diz que você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz: nós somos templo, é plural. Alô? Você está aí? Aí eles usam esse versículo para dizer: não, você é templo. A Bíblia nunca diz que você é templo. A Bíblia diz: nós somos templo. Vós sois templo. Isso é conjunto, isso é plural. Ninguém pode ser templo do Espírito sozinho. O corpo, ele é templo, habitação, lugar de manifestação de Deus. Mas quem cria a igreja é Jesus, irmãos. E Satanás é aquele maior interessado em desfazer essa realidade de igreja. E aí ele tenta combater dizendo o seguinte: não, tu pode ser crente em casa. Jesus falou que quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele, a partir daí é a igreja. Um sozinho não é igreja, você não é igreja, eu não sou igreja. Nós precisamos reunir coletivamente, isso é ser igreja. Amém? Então, queridos, Efésios capítulo 2, no verso de número 19, nós vamos ler apenas esse versículo para a gente meditar, porque aqui há uma referência da igreja como sendo família de Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo número 19. Quem achou, diga amém. Oh, glória. Diz assim: portanto vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga: eu não sou mais estrangeiro, eu não sou mais forasteiro, mas eu sou concidadão dos santos. Ou seja, fui para esse patamar de pertencer também aos santos. E eu também sou membro da família de Deus. Diga: membro da família de Deus. Então diga então: minha igreja, minha família. Muito bem. Por exemplo, Gálatas capítulo 6, verso 10 também nos fala que nós somos família também, tá? Um versículo logo ao lado que você pode ver. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmão, para ser família, tem que ter mais de um. Você sozinho não é família, mesmo porque você não é um ser que surgiu do nada.
Você foi gerado por um pai e por uma mãe, pela união de um pai e de uma mãe. Então você sozinho não é família. Eu sozinho não sou família. A minha família, essa foto bonita aí, ó, na época que a minha barba estava direitinha, né? Tem tanta gente criticando minha barba ultimamente, irmão, é porque é inveja, ciúme, né? Não sei como é que é. Então, minha família está aqui presente, tá? O Itai, a minha esposa, a pastora Mara e o Azaf. O propósito eterno de Deus nos fala de Cristo ser o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, verso 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. E o 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, é uma família, Jesus como irmão mais velho, e eu e você como os irmãos de Jesus, é uma família, igreja é família. Gálatas 6,10 diz que nós precisamos fazer o bem, principalmente os da família da fé. Então irmãos, o propósito de Deus é que nós nos pareçamos com o irmão mais velho que é Jesus. Deus, ele é chamado de Pai. Então quando o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, a Timóteo, ele disse o seguinte: não repreendas ao homem idoso, presta atenção nisso, antes exorta-o, encoraje-o como a um pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs com toda a pureza. Então veja, Paulo fala para Timóteo o seguinte: Timóteo, você precisa lidar com as pessoas dentro da igreja como você lida com a sua família. Se uma pessoa é mais velha, trate como se fosse seu pai, respeite-o como você respeita o seu pai. Se a pessoa é uma pessoa idosa, respeite como se fosse sua mãe. E olha, Timóteo era o pastor, e Paulo está falando para Timóteo: é esse o relacionamento. Você tem eu sou homem, né? E Paulo está falando isso para Timóteo: Timóteo, você é homem, mas tem uma moça na igreja, trate como se fosse a sua irmã. E aí você trata com pureza. Não tem dificuldade, irmão, não tem nenhuma dificuldade nos relacionamentos. Se tem um moço, é seu irmão. Quantos estão entendendo essa palavra? Então, irmão, ser igreja é ser família. O desejo de Deus é que a igreja viva como família e seja verdadeiramente a família de Deus. Então não dá para a gente ficar como família discordando uns dos outros, brigando. Não, a gente pode talvez ter algum ponto de vista diferente, mas a gente é família, a gente não se separa, a gente não vai embora de casa, amém? O que nós podemos encontrar dentro de uma família ajustada? Porque eu não posso falar aqui família perfeita, que não existe família perfeita, irmão, na terra. Existem algumas famílias que são ajustadas, organizadas no padrão de Deus, mas por causa do pecado não tem família normal, não tem família perfeita, tá bom? Então eu vou usar esse termo aqui, família ajustada. Vamos ver algumas realidades. Primeira coisa que tem numa família, irmãos, porque essa palavra vai alcançar a tua vida de uma forma muito poderosa. Primeira coisa que tem numa família, irmãos, uma família, irmãos, os membros cuidam uns dos outros. Hoje eu estive visitando uma pessoa que perdeu um ente querido e ele falou: pastor, o que aconteceu foi muito trágico, sim, mas Deus foi tão maravilhoso que uniu a nossa família, e nós vimos gente cuidando uns dos outros. Veja, então, irmãos, uma família bem ajustada, os membros cuidam uns dos outros. O pai cuida do filho, a mãe cuida dos filhos, a esposa cuida do marido, o marido cuida da esposa. Há um cuidado ali, os irmãos cuidam dos irmãos, irmão protege irmão. Eu me lembro quando pequeno, alguém queria bater em mim, meu irmão é mais velho que eu, 1 ano e 4 meses, e aí então ele vinha para defender, eu me sentia seguro, porque ele estava cuidando de mim. Na igreja precisa ser assim, irmãos. Nós precisamos entender que dentro de uma família ajustada, os membros, eles se preocupam uns com os outros, eles cuidam uns dos outros. Dentro de uma família ajustada, se alguém se machuca, todos se reúnem e vão visitá-lo, né? Já passou por essa experiência? Hoje nós vamos sair, a família toda, vamos visitar lá a prima não sei quem que mora na roça, lá não sei aonde, está acamada. Aí vai todo mundo para lá, né? Chega lá, já entra na cozinha, já faz galinha, aquela galinha assim amarela, aquele negócio, aquele caldo de galinha lá, caipira e tal, galinha com as perninhas para cima, e todo mundo vai para lá e faz daqui, aquela reunião de cuidado. Eu me lembro da minha infância, irmãos, quantas vezes eu pequenininho tinha que ir para o hospital, mas como era pequeno, porque a gente ia visitar alguém da nossa família, era uma tia que estava com câncer, uma outra situação de alguém que ganhou um neném, então ia todo mundo para lá, mas a gente era pequeno, não podia entrar no hospital, então os primos mais velhos ficavam tomando conta da gente. Então igreja, irmãos, família é isso. Se o filho, por exemplo, não consegue fazer o dever da escola, o que é que acontece? A mãe senta do lado, o pai senta do lado, os irmãos sentam para ensinar.
Se um filho, por exemplo, fica doente, a mãe vai correndo buscar ajuda. Isso é família ajustada. Se alguém está endividado, o que acontece? A família se reúne e ajuda a quitar a dívida, irmão. Assim que acontece. Família se reúne, todo mundo ajudando. Se alguém, por exemplo, está com necessidade de alimento, empresta. Não, filho, leva isso aqui, eu colhi isso aqui hoje, pode levar lá para sua casa. Veja, a família, os membros de uma família ajustada, eles cuidam uns dos outros. Aleluia. Se o filho está em aperto, os pais vão ajudar a sair da situação, irmão. Quantos pais aqui estão ajudando os filhos? Ajuda o filho quando vai casar, ajuda a fazer a casa, quando vai, ajuda a pagar a festa, ou então está passando alguma dificuldade, já recém-casado, já vai lá e ajuda também, porque isso é sinal de uma família, de membros que cuidam uns dos outros, irmãos. Amém? Diz a Bíblia o seguinte: se um irmão ou uma irmã, falando para a igreja, estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, pausa aqui, irmãos, presta atenção nesse texto. O que a Bíblia está colocando para nós aqui, irmãos, presta atenção nisso, olha, carecidos, olha essa palavra, de roupa e necessitados do alimento cotidiano. Está vendo aqui? A igreja, ela existe, irmãos, para socorro dessas duas necessidades básicas: roupa e comida. Às vezes as pessoas pensam que a igreja tem que pagar a conta de alguém, fazer isso, aquilo lá. Não é esse o propósito de ser igreja. Escute uma outra coisa também importante aqui, irmãos, nesse texto. A melhor ajuda, ou a maior ajuda que uma igreja pode dar para uma pessoa que administra mal as suas finanças, não é dinheiro, não é pagar as contas dessa pessoa. A maior ajuda que uma igreja pode dar para uma pessoa que administra mal suas finanças é ferramenta, treinamento para a pessoa aprender a administrar bem. E esta igreja, a Igreja Batista Palavra Poder, investe nisso. Nós temos seminários de finanças, nós temos palavras sobre isso, prego isso aqui num púlpito, para ensinar a cada um dos irmãos a administrar bem. E eu glorifico a Deus que muitos irmãos estão crescendo nessa área e estão prosperando, porque são 3 os pilares da prosperidade. Primeiro é trabalho, segundo é boa administração financeira, e terceiro é fidelidade a Deus. Quem anda nesse tripé prospera. Eu não conheço uma pessoa que vive esse tripé e vive mal financeiramente. Agora eu conheço pessoas que uma dessas pernas está quebrada e a pessoa está mal financeiramente. Isso aí é verdade. Então quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia está dizendo que se a gente encontra alguém dentro da igreja que precisa de roupa, de alimento, e a gente vai e diz o quê? Olha só Paulo ensinando. Aí a gente diz assim para a pessoa, Tiago ensinando, a gente diz para a pessoa: vai em paz, Deus te abençoe, se aqueça, que Deus te dê muita comida para você comer. Aí Tiago diz: sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? A pessoa precisa da comida, ela precisa da roupa, então você precisa é dar aquilo que é necessário. Não adianta, não vou fazer uma oração aqui para você prosperar. Não, irmão, ela está precisando de roupa, dê roupa. Ela está precisando de comida, dê comida. Por isso, irmãos, que eu olho daqui e vejo do nosso lado, olha quanto alimento ali, irmãos, olha para lá, olha para lá. Nós temos enviado cestas básicas para tudo quanto é lugar, irmãos. Gente está aqui necessitada. Nós temos enviado 2 cestas básicas todo mês lá para uma casa de recuperação em Guriri, onde tem 2 pessoas de Braço do Rio se recuperando. São cerca de mais ou menos 37 a 40 cestas por mês. São 40 famílias que você e eu estamos ajudando a dar assistência. Aleluia! Isso é ser igreja. Isso é propósito de Deus. Cuidado, irmãos, a Bíblia não está dizendo, irmãos, que a gente precisa, que a gente vai ter um relacionamento superficial, do tipo assim, cada um que cuide de si mesmo. Não, irmãos, a relação nossa enquanto igreja é de se importar e também de assumir a luta do outro como se fosse nossa. Se alguém passa por problema na sua casa, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você diz assim para ele: só lamento. É assim que você faz? Duvido, irmão. Se você vê um membro da tua família passando dificuldade, como é que você age com ele? Se vira para lá, não é problema meu. Irmão, se você age assim, se você conhece famílias que agem assim, eu quero te falar uma coisa: essa é a razão pela qual você tem dificuldades dentro da igreja. Porque você trouxe o padrão errado lá da tua família para dentro da igreja e acha que é assim que uma família vive, e eu quero dizer a você que não é assim que uma família vive. Numa família ajustada, os membros cuidam uns dos outros. Diga comigo, uma verdadeira família cuida de si própria.
Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros. Não é cada um que cuida do seu problema, não. Ema, cada um com o seu problema. Eu ouvi essa frase? Não, né? Eu ouvi lá em Israel. O guia virou para a gente e falou: gente, ó, deixa eu falar, esse negócio de ficar me procurando, perdi isso, perdi aquilo, deixa eu falar um negócio para vocês, ó, nessa comitiva aqui, é ema, cada um com seus problemas. Eu falei: então tá bom, então cada um que cuida das suas coisas. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, diz: levai as cargas uns dos outros, e assim você vai cumprir a lei de Cristo, é o que Cristo quer. E que carga eu estou carregando do irmão? Que carga você carrega do seu irmão aqui na igreja? Que carga você carrega? Você se envolve com a dificuldade que seu irmão passa? Você está carregando a preocupação do seu irmão? Você está carregando a dor do seu irmão? Você está carregando a situação? Não, eu sou membro dessa igreja, eu entro aqui, eu saio e eu não quero saber do problema de ninguém. Pelo amor de Deus, me livre de saber do problema dos outros. Está errado, irmão, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Você fala muito assim: não, eu estou cumprindo a lei de Cristo, eu cumpro a lei de Cristo. Paulo está dizendo: você vai cumprir a lei de Cristo quando você leva a carga dos seus irmãos e eles também levam a sua carga. Isto é discipulado, isto é célula, isto é igreja. É assim que a gente vai se relacionando, é assim que a gente vai fazendo esse movimento santo do ser igreja, porque igreja não é monumento, igreja é movimento, meu irmão. Veja, a Bíblia não diz: pastor, leve a carga das ovelhas. É isso que você está lendo o texto? Não. Ei, isso é um mandamento recíproco. Você precisa levar a carga do seu irmão, e o seu irmão precisa levar a sua carga. Você está aqui? Quem mandou dar um microfone sem fio, pastor, né? Pendurado agora, até as mãos estão soltas. Oh, meu Deus. A igreja que vive como família, irmãos, ela toma conta dos seus membros, não somente espiritualmente, mas também fisicamente, financeiramente, emocionalmente. Eu falei hoje de manhã, conversando lá, almoçando com os irmãos Badeco e Oswaldino, estava falando com eles, eu falei com o Bruno, eu não conheço uma igreja, irmãos, nessa região aqui, que tem provido os seus membros de tanta ferramenta poderosa para ajudá-los a viver uma vida plena, uma vida abundante, do que a Igreja Batista Palavra e Poder, irmão. Não é porque eu pastorei essa igreja, não, porque se eu fosse membro dessa igreja e ela estivesse vivendo essa realidade, eu diria a mesma coisa. Nós temos atuação na área de cura emocional. Aí tem gente que fala: não tem tempo de fazer cura, fica até meio-dia, pelo amor de Deus. Então paga R$250 a um psicólogo, irmão. Paga 350 a um psiquiatra. Vai para Vitória atrás de um psiquiatra, então, para tomar remédio, chapar de remédio para dormir. A igreja está provendo ferramentas que vão te ajudar a lidar com você mesmo. Você está entendendo, amém ou não amém? Então, queridos, não é um cuidado espiritual, não, pregar a palavra e cada um que se vire. Não, irmãos, é um envolvimento. A igreja é isso, é uma família que toma conta dos seus membros, que cuida dos seus membros. O sucesso, irmãos, da igreja primitiva residia no fato de que eles cuidavam muito bem uns dos outros, de modo que a Bíblia diz o seguinte: pois nenhum necessitado havia entre eles, nenhum necessitado. E como que isso é possível? Uma igreja de 5.000 membros, como pode saber que não tem ninguém necessitando de nada lá? Porque tinha organização. Porque tinha os pequenos grupos, onde eu conseguiria saber o que está acontecendo ali com 5, 10 pessoas. Então não havia nenhum, a Bíblia não mente, não havia nenhum necessitado entre eles, porque aqueles que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Ou seja, por que alguém vendia os seus bens? Porque se preocupava com o outro, cuidava do outro. O povo começou a ver algo diferente, irmãos. A sociedade começou a ver algo diferente. Como disse a nossa irmã Micaele nessa noite, eles ficou aquele burburinho assim: nossa, esse pessoal cuida bem uns dos outros, né? Nossa, esse pessoal aí, sabe, tem um cuidado especial. Nossa, aí. Eu tive a oportunidade de ouvir, irmãos, há 2 semanas atrás, quando fui recuperar minhas coisas na delegacia, onde um agente ali, um investigador, ele disse o seguinte: olha, eu comentei isso, ele falando, né? Eu comentei isso lá na minha igreja. Falei: olha, União tem aquele povo batista lá, viu? Porque mexeram com o pastor, mexeu com eles. E eles foram atrás, se organizavam, e cada um viu uma coisa: suspeito. Atenção, trajando calça vermelha, né? Camisa azul e tal. Olha só, irmão. Olha, tentaram vender um dominó aqui. O dominó é do pastor, esse dominó? A igreja se uniu, irmão, porque a gente cuida uns dos outros, irmãos. Porque quando acontece com você, é assim que a gente faz.
E aí, irmãos, a sociedade começou falando: nossa, veja como é que eles se tratam, veja como é que eles se amam, eles são uma família, porque eles não possuíam individualismo, quando diz que todos que possuíam terras vendiam e traziam os valores correspondentes, e na sequência do texto diz que depositavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles estavam dizendo: todos amam a todos, todos buscam ajudar os necessitados. E qual foi o resultado disso, irmão? Qual foi o resultado disso? Deus foi acrescentando gente para ser salva na igreja. E aí, irmãos, a instrução do apóstolo Paulo é: já que agora vocês têm bastante, é justo que ajude os que estão necessitados. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: Deus não prospera a mim, Deus não prospera você para o nosso bem particular, irmão. Quando Deus abre uma porta para mim, Ele quer que eu entre e leve mais gente comigo. Ele quer que eu vá, irmãos, mas que eu entenda que tem outras pessoas que eu posso ajudar. Deus quer enriquecer a gente? Eu creio que sim, irmãos. Não enriquecer por enriquecer, mas enriquecer com propósito, porque tudo que Deus faz é com propósito. E sabe qual é o propósito? Deus quer nos dar riqueza, irmão, para a gente abençoar pessoas, investir no reino, fazer o reino de Deus crescer na terra. Tolo é daquele que corre atrás da riqueza para o seu bem próprio ou bem particular. Vai ficar sozinho com as suas riquezas, porque no caixão não tem gaveta, não dá para levar nada. E Paulo diz: então, já que agora vocês têm bastante, é justo que ajude os que estão necessitados. Por quê? Porque ele vai dizer: porque a vida é uma roda gigante. Ele não vai dizer isso com essas palavras, mas eu estou dizendo. A vida é uma roda gigante porque uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Olha o que vai dizer o texto seguinte: e em alguma outra ocasião, se vocês precisarem, e eles tiverem bastante, então aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são tratados com igualdade, isto é, semear. O meu irmão não pode comprar uma cadeira, mas eu posso comprar, eu vou comprar e vou dar para ele, vou dar a minha dele, porque amanhã pode ser diferente, pode ser que eu precise que ele me abençoe. Quantos estão entendendo isso? Segunda realidade, irmãos, da igreja como família: primeiro é que os membros cuidam uns dos outros. Segundo, é que os membros demonstram afeição uns pelos outros. Irmão, o que quer dizer isso, irmão? Nós não podemos ser uma igreja fria e distante das pessoas. Essa igreja, ela é motivada a tocar nas pessoas. Eu me lembro quando cheguei aqui em 2006, em 2007 começaram a falar assim: está mó beijação naquela igreja lá, mó beijação, que o pessoal fica tudo abraçando uns aos outros, abraçando uns aos outros, abraçando uns aos outros. Mas por quê, irmão? Porque essas pessoas que diziam isso viviam numa igreja que, o máximo que podia fazer é virar a cabeça assim, 20% do ângulo. Porque não pode nem olhar, porque não, impureza. Senta o homem do lado de cá, a mulher do lado de lá, porque é impureza. Irmãos, para a glória de Deus, nós estamos caminhando juntos há 10 anos. Não estou dizendo que não pode acontecer, irmão, porque pecado, sabe, não tem freio. Mas para a glória de Deus, nesses 10 anos, nós nunca tivemos um escândalo dessa igreja, de adultério, de gente adulterando dentro da igreja e tal. Isso nós nunca tivemos, irmãos, porque aqui a gente prega a palavra. Eu já disse e volto a repetir: o pior lugar para uma pessoa se esconder em Boa Esperança é dentro da Igreja Batista Palavra e Poder. É o pior lugar para se esconder, porque ele vai para a célula e lá aí chega uma hora que a máscara cai e a pessoa não aguenta a pressão. Porque às vezes pensa que a igreja, por ser grande, a estrutura física, ninguém nem vai me notar. Irmão, nós estamos de olho em você. Nós estamos de olho em você, nós estamos te vendo, irmão. Nós somos uma família. Sabe, irmãos, a igreja é uma família. Como família, ela precisa demonstrar afeição uns aos outros, e isso é verdadeiramente a gente ser próximo uns dos outros. É claro, meninas, que vocês têm que ficar de olho, que às vezes alguns meninos querem tirar uma casquinha, e você sabe quando alguém quer tirar uma casquinha de você. Pior do que alguém tentar chegar perto de você, menina, adolescente, tentar tirar uma casquinha, é você deixar que ele tire a casquinha. Entendeu? Olha aí, queridos, quando você vê seu pai e sua mãe, depois de uma semana, você fala assim para ele: oi pai, oi mãe. É assim que você faz? Não, irmão, você corre, você abraça, você aperta: papai, mamãe, que saudade. Eu viajei, fiquei 3 dias fora de casa só ministrando no EDD, na sexta, no sábado, no domingo. Quando eu cheguei aqui no domingo, os irmãos lembram, né? Azaf veio correndo: papai. Ele faz isso toda vez que eu vou à escola, tanto ele quanto Itai. A gente só fica longe algumas horas e ele vem correndo e me abraça, e me beija: papai. Porque é assim que a gente faz na família. Aí a gente vê o irmão: Pai do Senhor, Pai do Senhor. Bota um sorriso nesses lábios, irmãos. Você é da família.
Aqui é a família, palavra e poder, irmão. Você diz aos seus filhos que você ama? Eu digo todos os dias. E ainda ensino eles a dizerem. Então diga, irmão, ao seu irmão, eu te amo. Você diz isso para o seu irmão, minha irmã, eu te amo, meu irmão, eu te amo. Eu sei, irmãos, que a razão pela qual nós temos dificuldade dentro da igreja reside no fato de que nossas famílias são desajustadas por causa do pecado. E às vezes a gente traz isso para dentro da igreja. E fica com medo dos irmãos. Eu não, pelo amor de Deus. Querido, você fortalece a sua família com palavras, com toque. A gente tem tanta dificuldade. Hoje eu estava aqui ministrando, falei, irmão, libera uma palavra para a pessoa que está do seu lado. Deus te ama, Jesus te ama e eu também. Essa é a frase que mais pessoas repetem. Tu falou essa nessa noite, não falou? Jesus te ama, eu também. Por quê? Porque é uma frase pronta, irmão. A gente precisa olhar nos olhos e falar, meu irmão, eu te amo, eu quero ver você crescer em Cristo, eu quero ver você romper, eu quero ouvir falar de você. Irmão, peraí, vou tirar até um selfie com você, porque você vai ficar famoso com Jesus. Pá. Você vai longe, Deus vai te levar para longe, então deixa eu aproveitar logo e pá. Tu tá aí? Não vai tirar selfie agora não, irmão, deixa para o final. Alguém fez uma pesquisa e descobriu que existem 3 tipos de distância: a distância pessoal, a distância íntima, a distância social, 4, e a distância pública. É a distância que você se mantém. E eles afirmam que a distância íntima é de 30 centímetros, sabe o que quer dizer? Uma pessoa que chega perto de você nessa distância, de algum jeito, ela é íntima sua. Você está muito longe do teu irmão, está com mais de 30 centímetros de distância do teu irmão, chega perto, puxa a cadeira para o lado, já dá um abraço nele, irmão. Tente pensar, por exemplo, uma pessoa tentar entrar no seu espaço íntimo, na rua, irmão. A pessoa chega muito perto, já bota a mão no peito da pessoa e diz, epa, pera aí, rapaz, que da onde que eu te conheço? Não é verdade, irmão? A igreja primitiva vivia isso, irmãos. Diz assim a Bíblia em 1 Coríntios 16, 20, Paulo mandando recado, irmãos. Todos os irmãos daqui mandam saudações. E aí ele diz uma direção. Olha aqui, irmão, olha para mim. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Em 2000, eu conheci o pastor Fagundes num curso chamado CEFOL, Centro de Formação de Líderes. Foi o primeiro curso que eu fiz antes de ir para o seminário. Em 2001 eu fui para o seminário. Aí eu cheguei, eu tenho o pastor Fagundes como um paizão para mim. E aí eu cheguei na sala que ele estava dando aula, era uma outra sala, eu cheguei e já taquei um beijão no rosto dele e saí. Aí ele depois me contou, né, que depois que eu virei as costas, ele falou assim, ele é gay. Ele é gay. Você está entendendo, irmão? As pessoas têm vergonha. O meu pai, com toda a brutalidade que ele tinha, que eu já te contei aqui um pouquinho da experiência, o treinamento militar, mas o meu pai, ele nos ensinava a beijar na face dele, e ele beijava a gente na face. Tudo bem que às vezes o beijo dele parecia mais uma mordida, mas ele ensinava a gente. Parecia mais um soco às vezes. Mas a gente beijava o nosso pai quando a gente subia para o ônibus para ir para a escola. Todos os dias, 6 da manhã. A aula era 7. Levava 15 minutos até a escola. A gente chegava às 6h15, ficava lá esperando o portão abrir. Coisa do papai. Então, irmãos, como família de Deus, nós precisamos compartilhar o nosso amor através de afeição uns com os outros. É por isso que a palavra de Deus frisa a pureza, porque o problema não é você tocar em alguém, o problema é a pureza na hora de tocar. A Bíblia não fala, não toque nos irmãos, homens não toquem nas mulheres, mulheres não toquem nos homens. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala, quando você tocar, toque com pureza. Amém? Agora, se você não tem como tocar com pureza, pureza não sentir, pureza não agir, pureza não falar, porque às vezes tem gente que confunde esse sentimento, está carente, né? Aí alguém toca na pessoa e pensa, está interessado em mim, está me dando mole. Tem gente que fala isso, irmão. Às vezes a pessoa manda uma mensagem de Jesus, da palavra de Deus, aí ó, está me cantando. Isso é muita pretensão. É alguém que se acha a última Coca-Cola do deserto, né? Com canudinha, rodela de limão ainda em cima. Meus irmãos, é preciso ter pureza no toque, pureza no falar, pureza no agir, pureza no sentir. Uma família desajustada, ela não demonstra afeição pelos seus membros, mas uma família ajustada tem abraço. Mas eu sei que a maioria de nós cresceu numa família desajustada, sem toques, sem abraços, sem muita pegação, não é verdade? E aí tem gente que já viu aquele pessoal que abraça, vem aqui, por favor, vem aqui. Ele está solteiro, não é propaganda por ele. Deus deve estar aí, gente. Deus deve estar aí não, né? Está trabalhando, né? Ganhei um picolé, Deus deve te levou lá em casa. Bom, meu filho, Deus te abençoe. Isso, ó, isso aqui é um abraço razoável, irmãos. Tem gente que abraço de foca, né? Ó, é assim. Olha a distância da pessoa, tá vendo? Ela está com medo de encostar na pessoa, irmãos. Por quê? Porque tem gente, quando já viu aquela pessoa que você vai abraçar, ele não sabe nem o que faz com o braço. Ele fica assim, vai, dá um abraço aqui, dá um abraço.
Já abraçou alguém assim, irmão? Eu já. Por quê, irmão? Porque essa pessoa, ela não recebeu esse afeto. Então, quando chega dentro da igreja, ela tem essa dificuldade. Tenta abraçar de novo. Ela já abraça assim, ó. Parece que está lutando, irmão. Parece que é jiu-jitsu esse negócio. Obrigado, ele. Deus te abençoe, viu? Amém. Vai me amassar todo aqui, viu? Tem que abraçar, irmão. Eu não vou chamar a irmã Domingos aqui, que eu estou com medo, irmão. Mas quem tem que abraçar, quem tem coragem, irmão, receber um abraço da irmã Domingos agora, recebe aí, irmão, porque você vai ver como é que ela abraça. Ela abraça, a bola do zóio quase sai, irmão. É sério, irmão, você sente a pressão. É ou não é, irmã Domingos? Irmão, vamos dar um abraço na irmã Domingos, por favor. Eu preciso que um irmão, vai lá dar um abraço na irmã Domingos agora, vai. Tá com medinho, né? E devagar com a irmã da Giovana, pelo amor de Deus. Aí, devagar, vai derrubar a irmã da Giovana, não. Aí, tá bom. Oh, meu Deus. Eu e as minhas ideias. Irmãos, essa experiência do Jesus que toca nos leprosos, diz a Bíblia Sagrada, olhe para cá, leia comigo esse texto. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Irmãos, por que Jesus tocou nos leprosos? Por que ele não pegou e simplesmente de longe falou assim, seja curado? A maioria dos leprosos Jesus toca por quê? Sabe por que ele toca, irmãos? Porque quem tinha lepra nunca podia ser tocado, e nem podia tocar em ninguém. Eles estavam há anos e anos, décadas, sem poder dar um toque em alguém, e Jesus simplesmente vai no leproso e pá, toca. Eu penso que o toque de Jesus curava antes mesmo de liberar uma palavra. Você está entendendo isso, irmão? A mulher do fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém, mas ela toca nas orlas das vestes de Jesus. A igreja também, irmãos, ela fortalecia uns aos outros pela palavra, mas ela também fortalecia pelo toque. Olha o que diz a Bíblia. Paulo estava numa situação muito difícil, ele estava agora viajando para Jerusalém, e ele estava, irmãos, entristecido, porque havia uma palavra profética que foi liberada sobre ele, e essa palavra profética dizia o seguinte, que ele seria preso, seria amarrado. Ágabo era um profeta, ele pega o cinto ali de Paulo e amarra as mãos de Paulo, diz assim que vão fazer com o dono desse cinto quando ele chegar lá em Jerusalém. E aí a igreja então começa a chorar, os irmãos começam a chorar na beira da praia. Eu acho que é uma das cenas mais fortes do evangelho. E eles choram na beira da praia, e aí diz o texto, irmãos, que eles vão até Jesus, até Paulo, diz assim, diz o texto, então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Alguém diz, não, mas isso aí era um costume oriental. Irmão, para cima de Moá, irmão, para cima de mim com essa conversa fiada de que isso, não, isso é só um costume oriental, irmão. Tu já viu brasileiro seco? Irmão, o brasileiro onde entra, qualquer lugar da Europa, ele faz um alvoroço. Você tem ideia, quando a gente estava entrando lá no templo, em Jerusalém, na mesquita, quando a gente estava começando a entrar, o guia parou a gente e falou assim, olha, não se aproxime das mulheres que estão no grupo. Nem se for filho pode abraçar a mulher, a mãe, porque os muçulmanos não veem isso com bons olhos. Então, aí o filho tinha que andar separado. Na hora que um filho se distraiu lá, porque foi uma família de 4 pessoas, marido, esposa e 2 filhos, 2 filhas, na hora que a filha se aproximou para abraçar o pai, o guia olhou, não, ela soltou. Por que isso, irmãos? Porque o brasileiro é desse jeito, o brasileiro sai abraçando. Tu já vê, irmão, o brasileiro, ele tem um sangue quente no sentido da confraternização, ele fala alto, sabe, não é comedido. Já viu, os movimentos, irmão, não são friamente calculados, não, irmão. São movimentos espalhafatosos, eles levam com a mão, às vezes bate a mão no nariz do outro. Já viu que na adoração, a pessoa está, vou romper, pá, no nariz do irmão do lado? Porque a gente é assim, irmão. A gente não é europeu, o europeu pega na mão, né, empina um pum-pum para trás e não dá beijo no rosto, irmão. O europeu não beija ninguém no rosto, na distância. A gente não, mas a gente é brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Então, a gente vive, irmão, nessa alegria. Aí a pessoa está lá no mundão, quando rolava aquelas músicas lá, a pessoa rebolava de se acabar e tal, e tal. Aí vem para a casa de Deus. Irmão, não é você. Você está entendendo? Não é você, irmão. Adore a Deus, se alegre na presença de Deus. Por isso que a gente é uma igreja alegre, apaixonada por Jesus, irmãos. Esse é o nosso DNA. A gente é espalhafatoso mesmo, viu? Começar pelo pastor.
Terceira realidade, irmãos, da igreja como família, é que a igreja como família, os membros compartilham responsabilidade. Eu tenho dito, já prego isso há 10 anos pelo menos aqui para você, que família não é ajuntamento. Tipo uma república de alunos que estudam uma faculdade. Aquilo não é uma família, irmão, aquilo é um ajuntamento. Cada um cuida das suas coisas, se um pega a coisa do outro, dá problema. Até mesmo, irmãos, o pessoal dos Velozes e Furiosos vivem como família. Mexeu com um, mexeu com a família. Ó, Vin Diesel lá falando. Os olhinhos dele ficam abaixo assim, fala. Mexeu com a família. Família. Até os filmes trazem conceito de família quando não são. E a gente, a igreja, irmão, a gente precisa viver como família, meu irmão. Os membros têm responsabilidade, uma família bem ajustada, escute isso, cada membro tem uma responsabilidade distinta em relação ao outro. Numa família bem ajustada, irmão, mãe e pai divide tarefa com os filhos, diz, você tu vai lavar o prato essa semana, você vai colocar a mesa, você vai tirar a mesa, você vai varrer, você vai lavar o banheiro, cada um tem a sua responsabilidade. E tem pai e mãe que diz, não, minha filha não, aí quando casa tem problema no casamento. Infelizmente, como pastor, eu passei por 2 experiências de casamentos que acabaram por causa disso, porque a mulher não se envolvia com nada dentro de casa, e o marido começou a chegar do trabalho, primeiro tinha muito amor quando começou, mas quando ele chegava do trabalho, a roupa não estava lavada, e a comida não estava pronta, porque a princesa estava dormindo ainda, às 11 horas da manhã, e a princesa acordava, casa estava nojeira, aí o primeiro momento foi, o segundo momento foi, terceiro momento, chama o pastor, vamos conversar, e olha daqui, olha dali. Por quê? Porque os pais não cuidaram de botar a princesa para trabalhar. Não, tadinha, né? Deixa, quando ela casar, ela vai trabalhar, mas aqui em casa ela não precisa trabalhar. Então, uma família ajustada, irmãos, cada um tem uma responsabilidade. Pai e mãe não pede para o filho de 4, 5 anos, 10 anos sair para trabalhar. Meu filho, vai trabalhar. Pai e mãe não faz isso com a criança. Por quê? Porque essa não é a responsabilidade da criança. Mas uma criança pode muito bem, dentro de casa, fazer as pequenas tarefas, as coisas simples. Né? Cada pessoa tem um papel distinto, o pai tem um papel, a mãe tem um papel, os filhos têm um papel, e todo mundo trabalha para o bem comum da família. Isso é ser família. Irmãos, igreja não é diferente. Chega daquele tempo, irmãos, esquisito que a gente viveu, onde 10% da igreja trabalhava e 90% só olhava. É por isso que nós temos as nossas células, irmão, para que todo mundo se envolva com a obra. Para que a gente se livre daquela mentalidade assim, não, a gente paga o pastor para ele ganhar alma, irmão. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Onde é que tu achou isso, irmão? Isso é herança errada que nós recebemos. Por exemplo, quando eu leio 1 João capítulo 2, verso 12 e 13, diz assim, filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, eu escrevo vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, eu escrevo vocês porque vocês têm vencido o maligno. Irmãos, o apóstolo João está usando uma linguagem e uma imagem de família. Ele está falando com pais, com jovens e com crianças. Mas não é pai, irmão, como que tem filhos naturais. Ele não está falando para eles, nem jovens, mesmo porque isso aqui já foi usado muito errado em muita conferência de jovem. Que diz assim, jovens... Escrevi porque sois fortes e tendes vencido maligno. E alguns jovens só tomando a cabeça do diabo. Ó. O diabo só dando a cabeça desses jovens. Então esse texto ou tem que estar errado, irmão, ou a nossa interpretação tem que estar errada. Então a Bíblia não está errada, o que está errado é a nossa interpretação. Então o que a Bíblia está falando aqui? Quem são os pais da igreja, irmãos? São pessoas que têm maturidade no seu relacionamento com Deus. Por isso que João diz, porque seus pecados são perdoados, ou melhor, escreva vocês porque vocês conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Ou seja, o relacionamento é profundo. São pessoas que têm um relacionamento profundo com Deus e conhecem a Deus. Esses são os pais na igreja. Eu olho para o meu irmão Arquimedes, né? Está sendo ali conduzido ali. Esse é um pai. Há quanto tempo esse homem caminha na presença de Deus e tem relacionamento com Deus? Olha para o irmão Domingos, é um pai. Essa é a ideia, irmãos, do texto bíblico. Mas ele diz também, jovens, eu escrevo vocês que vocês têm vencido o maligno. Qual é o nível do jovem na igreja? São pessoas que já saíram daquela fase da imaturidade espiritual, de que se envolvia no pecado, estava bem hoje, amanhã está mal, estava caminhando hoje, amanhã cai no pecado. Esses já chegaram a um nível um pouquinho acima. Eles já sabem lidar com o diabo, já sabem quais são as cascas de banana que o diabo coloca para a gente cair. E ele vai, é ruim, eu vou passar por essa rua não, que essa rua tem buraco. Já ganharam maturidade. São aqueles que saíram da primeira página dos jornais, eles já saíram de lá. Esses são os jovens. E os filhinhos, irmãos,
Diz aqui que os pecados foram perdoados por causa de Cristo, porque é apenas um nível. Receberam o perdão, mas ainda não amadureceram. É assim que a gente precisa entender, irmãos. A Bíblia é clara, a gente confunde tudo. O apóstolo João está falando disso, irmãos. Ele está encarregando cada um com diferentes coisas. O filhinho tem uma função, uma responsabilidade, os pais têm uma e os jovens têm outra. Cada membro tem uma responsabilidade, irmãos, e o cumprimento dessa responsabilidade é necessário para que a família funcione. De que adianta o marido economizar energia em casa e a mulher sai ligando todas as lâmpadas, parecendo que é sócia da Excelsa? Mas geralmente o que eu ouço dizer não é bem assim, não. O que é dito é que é o contrário, não são as mulheres que saem pagando e os homens saem ligando tudo. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Tem uns homens aí que vai ter que vir para o encontro dos homens, irmão. Vai ter que vir. O cara tem medo de dormir de luz apagada, irmão. Que é isso, irmão? Onde é que nós vamos parar com isso, irmão? Eu estou pastoreando quem, irmão? Não, tem medo de dormir com a luz apagada. Irmão, o que é isso, irmão? Ó, irmão, tu toma jeito, irmão. Irmão, na casa de Deus existem alguns que são como pais. E esses são os irmãos mais velhos. Não são mais velhos por causa da idade, são mais velhos por causa da maturidade. Diga comigo, maturidade. Eu sempre digo, irmãos, e às vezes eu sou mal interpretado por isso, eu digo, irmão, você pode ter 20 anos de igreja, irmão, mas se comportar como se fosse um bebezinho, envolvido com os mesmos pecados, mesmo problema, brigando com todo mundo, ficando chateado com todo mundo, falando de sair da igreja toda hora. O papel e a responsabilidade, irmãos, diante dos pais, é porque eles conhecem o Senhor por mais tempo. Então, eles têm a responsabilidade de dar orientação e aprendizado aos mais jovens. Eles são aqueles que trazem a sabedoria para a igreja. E os filhos? Os filhinhos, eles trazem a redescoberta do amor. Você olha para um novo convertido, irmão, ele tem paixão. Aí eu já falei outro dia, irmão, cuidado, porque tem um pessoal que não está nessa categoria não, nem de pais, nem de jovens, não. Às vezes vê um novo convertido empolgado, aí ele fala assim, eu já fui assim que nem você, mas fica tranquilo, daqui a pouco você fica normal. Que isso, irmão, não senta perto de alguém assim não, irmão, repreende essa palavra, irmão. A gente tem que continuar tendo fogo, irmão. Eu tenho 20 anos de convertido, irmão. Se você procurar mensagens minhas que eu pregava 20 anos atrás, que eu comecei a pregar cedo, comecei a pregar uns 18 anos atrás, já estava pregando 2 anos mais ou menos, já de caminhada. Você vai ver, irmãos, paixão, fogo, desejo, busca por Deus. Eu luto para não perder isso todos os dias, irmãos. Porque esse é o padrão normal, irmão. Amém? Aí tinha gente que fica torcendo para dar errado, né? Não, vai ver só, quando o pastor tiver filho, vai ver só como é que ele vai reduzir mais, vai puxar o freio de mão. Não, quando o pastor, vai ver, quando ficar mais velho, vai ver, irmão, eu estou sentindo um pouquinho o peso dos 40 anos, irmão, o negócio está chegando, viu? Irmãos, jovens trazem para a igreja vigor e força. Eles estão sempre bem dispostos, porque eles já sabem lidar com as artimanhas do maligno, eles partem para cima do diabo, e é bom o diabo correr, porque a chapa vai esquentar para o lado dele. Essa é aquela hora que você diz amém, irmão. Que amém mais frouxo, irmão, pelo amor de Deus. Amém, Marcinha, estou sentindo sua falta, Marcinha. Irmãos, os filhinhos precisam de alguém para acompanhá-los, para fortalecê-los, para alimentá-los e para trocar as fraldas. Até que eles aprendam a lidar com isso, irmãos. O Itai entrou numa fase de 21 dias fazendo cocô na roupa, porque a gente tirou a fralda dele para ver se economiza, né? Porque só a graça de Deus, né? E ele também crescer. Porque ele libera a gente para muitas coisas. Mas, irmão, ele fazia na roupa, irmão. Tinha hora que fazia um estrago tão grande, que eu vou ser sincero com você, irmão. Tinha hora que eu falei assim, eu só não joguei fora ele porque ele é meu filho, irmão. Porque tinha hora que era perda total, irmãos. Eu falei, meu Deus, não tem mais recuperação. Só a graça, irmão. Mas hoje ele já não faz mais, nem xixi na cama, irmão. A gente agora está lidando, não bota fralda à noite. 2 aninhos, o bichinho está se reverando lá, está conseguindo se resolver. Mas quando ele fazia, irmãos, ele fazia assim, ele fazia e chegar. Aí a gente ficava, tá, e você fez cocô? Não. E a poupança vai para trás. Não, porque ele sabia que a gente ia ter que lavar aquele negócio, irmão. E lá em casa a gente dá banho frio nas crianças, irmão. Pastor é cruel. Cruel não, irmão, eu sou visionário. Nós não sabemos onde vamos estar amanhã.
Deus pode mandar a gente para o continente africano e lá só tem uma bica com água fria. E eles vão ficar com frescura. Ui, tá fria, tá fria. Irmãos, na família cada um aprende com o outro. Os pais trazem estabilidade, os jovens trazem vigor e força. E os nascidos de novo, sabe, trazem aquela alegria, aquela paixão por Jesus. Como também, irmãos, no corpo humano, cada membro tem a sua função. Os olhos têm a sua função, a boca, os pés, os ouvidos. E todos cooperam, irmãos, com as suas responsabilidades para que o corpo funcione bem, irmãos. Assim também deve ser a família de Deus, a igreja. Tu já pensou, irmão, se tu está andando na rua, de repente o teu pé resolve andar para lá? Não, irmão, ele tem que obedecer, cara. É para cá, que nós vamos para lá. A direção é essa, quem manda é a cabeça, nós vamos para lá. Aí a pessoa o pé quer... Não dá. Não dá para a gente ser igreja e cada um querer ir para um lugar. Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, peraí, irmão. Cada um precisa cooperar. Tu está aqui, amém? Amém? Diz a Bíblia assim, irmão, porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, mas têm funções. Escute, elas têm funções diferentes, mas elas têm funções. Não tem ninguém que tenha a função de ficar sentado na cadeira. Aí diz, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. Irmão, se a igreja não tiver responsabilidade, os membros da igreja, a igreja então vai se tornar algo distorcido e não vai ser a família de Deus. Diga comigo, gente reunida debaixo do mesmo teto não significa família. Amém? Alguns bandidos, quando vão fazer algum roubo, e fazem isso como quadrilha, eles ficam morando junto um tempão. Isso não é uma família. Você está entendendo? Uma família desajustada é um ajuntamento. Porque gente debaixo do mesmo teto, ninguém se respeita, ninguém cumpre as responsabilidades, é uma verdadeira confusão, é cada um por si, Deus por todos. E às vezes nós nos acostumamos a um modelo de igreja que a gente pensa que ser crente é simplesmente sentar para ouvir um sermão. E aí a gente acha que com isso nós estamos cumprindo o nosso papel. Já fui na igreja, já fiz minha obrigação. Tu herdou isso do romanismo, irmão. Tu herdou isso do romanismo. Naquela época que você vivia, sabe, lá no romanismo, o que é que você fazia? Terminava a missa, tu saía dizendo o quê? Já fiz minha obrigação. Aí alguém te perguntava, tu vai à noite? Eu não, já fui de manhã, já fiz minha obrigação. Aí quando eu cheguei em Boa Esperança, em 2006, eu ouvi crente dizendo isso. Falei, irmão, tu vai voltar à noite? Não, já vim hoje de manhã, já fiz minha obrigação. Falei, o cara aí, ó. Que negócio é esse, irmão? Que planeta essa pessoa está vivendo, irmão? Culto é dinâmico. Tu nem sabe o que Deus vai fazer no culto, irmão, nem eu. Às vezes eu tenho uma ideia, uma vaga ideia. Quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, a gente percebe o seguinte, que todos nós, ainda que sejamos diferentes, temos funções diferentes, mas somos um corpo só, estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Como são as partes diferentes do corpo? Olha aí para a Bíblia, a parte diferente, cada um tem uma função diferente, mas cada um tem uma função. Qual é a tua função? Quando a gente olha para a igreja do Novo Testamento, irmãos, a gente vê a revelação de que os experientes, eles ensinavam os mais jovens. Olha para a Bíblia só, olha aqui. Paulo escrevendo a Tito. As mulheres idosas ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa. Eu senti que os ouvidos começaram a sangrar de algumas mulheres aí. Sujeitas a seus maridos, agora já era, agora deu derrame mesmo, né? Mas a mulher idosa, a mulher mais velha, mais experiente, ela precisa ensinar as mais novas esse valor. Irmã, isso aqui é discipulado, meus irmãos. Irmã, você precisa chamar uma irmã mais nova aí, sabe, recém-casada, e levar para a tua casa e ó, irmão, aqui ó, estou observando a forma como você falou com o teu marido outro dia, não foi legal. Olha o discipulado acontecendo, é isso que a Bíblia está falando. Como é que eles iam ensinar, irmãos? Como é que essas mulheres idosas ensinavam? Mas me dá uma ideia aqui. Elas iam de púlpito, aí a vovozinha lá falando, eu quero falar com a irmã. Deus está revelando, a irmã fulana ali, ó. Está tratando... Não, irmão, era no particular, era em casa. Vem aqui, filha, deixa eu te contar uma coisa. Eu observei que você... Fui lá na tua casa outro dia, isso lá, né? E observei que a casa estava uma bagunça. Tinha barata dançando na sua sala.
Então, filha, não é assim, é assim. Olha, irmã, você não fica triste. As mulheres idosas falam, você não fica triste comigo? Não, irmã, mas eu observei que teu marido estava tão amarrotadinho no culto. Irmã, é responsabilidade sua. Olha aí o discipulado acontecendo. Você está aqui, irmão, amém? Irmão, nós precisamos aprender a ler a Bíblia com novos filtros. A igreja é uma família, e o Senhor Jesus tem levantado por toda a terra a igreja como família. Igreja nas casas, pequenos grupos, células. Um outro aspecto, irmão, da igreja como família, é que os membros investem tempo juntos. Sabe, eles passam tempo juntos. Irmão, você passa tempo com a sua família? Não, então, é por isso que você tem dificuldade de passar com a igreja. Captou, irmão? Tu está aqui? Nós precisamos aprender isso, irmãos, conhecer uns aos outros, gastar tempo. Tu já pensou, irmão, a família passa o dia todo fora, todo mundo, marido fora, esposa fora, filhos fora na escola, e trabalhando, e tal, estudando, e fazendo tanta coisa, e de repente eles só se reúnem no final de semana para ir na casa da prima Joquebede. Eles vão lá na casa da prima Joquebede, e um conversa, outro fica no canto, outro fica no celular, outro fica no iPad, outro fica ligando, outro fica no WhatsApp. Quando termina aquela reunião, todo mundo vai embora para casa, e na semana seguinte começa tudo de novo. Essa é uma igreja que não vive as células. Isso era o que a gente vivia um tempo atrás. A gente lutava para sobreviver na nossa comunhão. Como? Reunindo alguns grupos aqui, ali, lá e tal, para tentar manter isso todo mundo junto. Mas era difícil, porque sempre ficava alguém fora e falava assim, poxa, fizeram uma festa na casa do Romulo e ninguém me chamou. Era assim que acontecia. Poxa, Renatinho casou, nem me convidou. Queridos, esse não é o propósito de Deus. Vejamos o que a Bíblia nos diz. O apóstolo Paulo dizendo, ou melhor, Jesus dizendo, agora estou indo para perto de ti, e eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo, Jesus fala. E ele em seguida diz, Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Ser um é estar tão envolvido, irmãos. É investir tempo. Em João 17, 21, Jesus diz, eu peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai ver que Deus enviou Jesus quando nós estivermos unidos, irmão. E como a gente fica unido, irmão? Gastando tempo um com o outro, irmão, investindo na verdade. Diga comigo, ser um é estar tão unido um ao outro que não se pode separar. Tu já reparou que não existe ex-filho, ex-pai, ex-mãe? Já reparou? Aí tem alguém que diz assim, mas tem ex-marido e ex-mulher. Deixa eu falar aqui, se você entender a revelação bíblica de que os dois se tornam uma só carne, aprende uma coisa, quando uma carne tenta se separar de si mesma, ela morre. Marido e mulher precisam ser um. Precisam se ver assim, porque quando marido e mulher tentam se separar, e ambos são uma só carne, quando tenta separar, vai rachar e vai morrer. Por isso que o adultério, ou melhor, o divórcio traz tanta morte para a família. Porque não é desejo de Deus. Para a gente estar unidos uns aos outros, a gente precisa investir, irmãos, tempo junto. Diz a Bíblia, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A Bíblia diz que eles comiam pão de casa em casa, irmão. Aí tem uns que dizem assim, meu Deus, já é muito suportar esse irmão aqui uma semana. De domingo a domingo, ainda mais agora ele tem que ir lá na minha casa, aquelas crianças correndo no meu jardim, subindo naquele meu sofá de couro. Meu Deus, Deus me livre. Ô, meu irmão, sofá de couro não entra no céu. Vidas entram no céu. Amém? Nós precisamos de tempo juntos, irmãos. Diz a Bíblia, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu quero elogiar você, irmão, quero motivar você, porque quase todas as casas que eu vou, e quando eu levo ainda pastores de fora, eles saem de lá impressionados, tiram foto, porque vocês mudaram a casa de vocês por causa das pessoas. Colaram cartaz em tudo que eu não estou nem aí para pintura. E eu louvo a Deus, irmãos, e não é puxando brasa para minha sardinha, porque minha casa é assim. Bandido que tenta roubar minha casa sabe que sou eu de cara, porque da chegada já tem cartaz. Pastores, nós amamos você. Nós amamos vocês. Aí tem lá as crianças, pastor, que bom que vocês voltaram. Está tudo lá pendurado, irmão, não arranco não, irmão. Por quê? Não, pastor, mas não fica feia a casa, irmão, é minha casa.
Se alguém vai à minha casa, precisa respeitar a minha casa, porque ali é o meu teto, é o lugar do meu convívio, e é assim que a gente faz. Tem cartaz na sala, tem cartaz no banheiro, tem cartaz nos quartos das crianças, tem cartaz no corredor, tem coraçãozinho pendurado na parede. Eu sei o seguinte, que quando sair de lá, a luz tem que dar uma boa pintura, né, meu filho? Porque que já colaram de cartaz, e as crianças também gostaram tanto que eles resolveram fazer uns desenhos, umas obras de arte também na parede. Irmãos, com qual frequência você toma refeição junto com o seu irmão? Com qual frequência você convida seus irmãos e suas irmãs para virem à sua casa, para você conhecê-los intimamente? Quero fazer um exercício com você. Quem nessa igreja você não conhece quase nada? Dá uma olhada aí, rapidinho. Quero desafiar você a convidar uma pessoa e dizer assim, eu quero te conhecer mais. Vem à minha casa, eu vou fazer algo para nós lá. Se for a irmã Lourdes, ela vai fazer uma cocada baiana. Irmã, que cocada foi aquela, irmã? Eu fui atropelado por aquela cocada. Com canela, com cravo, irmão. O que foi aquilo? Irmã é baiana? Ah, está explicado. Não tem outro jeito. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender isso, irmãos. Acha alguém para você chamar. Às vezes dentro da sua célula tem alguém assim que você precisa chamar para ir à tua casa. Dentro da tua célula, irmão, que você não conhece bem ainda. A proposta de Jesus nunca foi isolamento. A igreja primitiva ela não se reunia apenas nos dias de encontros marcados. Eles tinham um viver interativo. Eles mergulhavam na vida uns dos outros. O apóstolo Paulo mesmo, autor de Hebreus, ele diz o seguinte, consideremo-nos também uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como é que eu vou estimular alguém, irmão, dentro da igreja? Se você mal vê o seu irmão, vai lá para a cantina e faz um lanche. Célula, irmão. Aí você chega para o teu irmão que está lá compartilhando uma necessidade dele e diz, irmão, olha, eu vou orar por você, eu quero estimular você, sabe, ao amor de Deus, a praticar as boas obras de Deus. E aí o mesmo autor de Hebreus, Paulo, diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um coração perverso, ou entre vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, uns aos outros. A palavra mútuo é um ao outro, juntos. De mim para você, diga, de mim para você. Fala para o teu vizinho aí, mutualidade, diga, mutualidade. De mim para você e de você para mim. Então exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmão, tem pessoas dentro da igreja que são endurecidas pelo engano do pecado, e a única maneira é você chegar para essa pessoa e motivá-la no amor de Deus e as boas obras. Não é assim, irmão, vamos resolver isso, vamos fazer desse jeito, porque desse jeito é o certo. Às vezes as pessoas endurecem pelo pecado, ficam cegas pelo pecado, enganadas pelo pecado, e às vezes as pessoas dizem assim, poxa, o pastor não viu isso? Irmão, uma verdadeira família, nós temos responsabilidade uns com os outros, amém? Nós gastamos tempo uns com os outros, irmãos. Eu quero frisar essa expressão, exortai-vos, olha aqui, exortai-vos, olha isso, exortai-vos mutuamente cada dia. Pergunta, como que você faz isso no culto coletivo? Com 5.000 pessoas em Jerusalém, me ajuda? It's not possible, isso é impossível, não é assim. Por quê? Porque simplesmente, irmãos, eles não tinham tecnologia que nós temos, eles não tinham celulares, eles não tinham carros, eles não tinham e-mail, eles não tinham WhatsApp, eles não compartilhavam oração pelo WhatsApp, eles simplesmente iam à casa uns dos outros. Eles iam à casa uns dos outros, irmãos. Comunhão é uma tradução da palavra hebraica, ou melhor, grega, chamada koinonia, e koinonia nada mais é do que a relação pessoal dos cristãos com Deus e uns com os outros. Isso é koinonia, relação pessoal dos cristãos com Deus e uns com os outros. E quem estabeleceu essa relação? O Espírito Santo. É impossível, irmão, a gente sequer desconfiar do tipo de problema que a pessoa que está sentada do seu lado tem, só de olhar. Tu não é vidente? Olha para a pessoa que está do seu lado, será que você olhou na face dessa pessoa hoje? Não é a sua esposa nem o seu marido, obviamente, seu irmão. Olha na face dessa pessoa, dê uma olhada bem nele, nela. Pode ser que seja do lado de alguém que está com uma grande necessidade. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, totalmente individualista, que reduziu o relacionamento a sites de relacionamento, porque atrás do computador ninguém te vê. Tem gente falando, sites de relacionamento, que relacionamento horrível.
que as pessoas fingem serem quem elas não são. Nossa geração gosta de se esconder. Por isso, irmãos, que eu quero que você entenda, que desde pequeno a gente aprendeu a nos esconder, e a gente acha que a gente se escondendo vai estar protegido. Vamos esconder dentro do guarda-roupa, vamos esconder embaixo da cama, vamos esconder. A gente acha que a gente está protegido quando a gente se esconde. A gente tem uma mentalidade, às vezes, irmãos, que parece um animal chamado avestruz. O avestruz, quando se vê em perigo, ele enfia a cabeça no buraco, porque ele pensa assim, olha que animal inteligente. Ele pensa assim: se eu não vir o perigo, então eu estou protegido. Tem gente que é assim: vou fechar os olhos e vou fazer de conta que nada está acontecendo. Para de ver filme. Isso é coisa de filme. Irmãos, a gente só se protege daquilo que é ameaça para nós. Guarde uma coisa no seu coração, diga isso comigo, diga: meus irmãos, nossos irmãos, não são ameaças para nós. Essa pessoa que está do seu lado não é uma ameaça para você. Tem gente que fala assim: eu não quero discipulado, não, eu falar da minha vida para os outros. Por que isso, irmão? Você está vendo teu irmão como uma ameaça para você? Por quê? Discipulado é proteção, é guarda-chuva. Muita gente tem medo de célula e vê como ameaça a privacidade, ameaça aos cantos escuros da alma, porque para essas pessoas é muito mais seguro sentarem no banco, olharem a nuca do irmão, né, durante 2 horas e depois de irem embora dizendo: já fiz minha obrigação. Outro dia eu ouvi uma irmã dizer: eu pensei que ser crente era só cuidar da minha vida, agora eu vejo que eu preciso cuidar da vida de outras pessoas. Glória a Deus, irmã, tu recebeu a revelação do alto. Ser cristão é ser membro de uma família, família de Deus, irmão. E, consequentemente, se importar com os membros dessa família, ajudá-los a crescer. Igreja, irmão, não é teatro. Escute aqui. Igreja não é reunião de CDL, que tu vai e não sabe nem quem é quem, não sabe o problema de ninguém, cada um que se vire, cada um com seus problemas. No teatro, tu senta lá. No cinema, igreja não é cinema, irmão. Tu vai para assistir uma boa pregação, vou sentar lá ver uma boa pregação, assim como você vai para o cinema ver um bom filme. Aí sabe o que acontece no cinema? Se o camarada da frente começa a falar, tu fala: ô, cala a boca, rapaz, eu paguei aqui, eu quero ver o filme, vai conversar em casa. Porque no cinema, no teatro e na reunião do CDL, as pessoas que são o centro. Aqui, Jesus é o centro. Aqui Jesus é o centro, irmão. Eu não gostei desse louvor, azar o seu, não era para você? A gente não canta para você, a gente canta para Deus. É para Ele ser glorificado, é para Ele ser exaltado, é para ensinar o povo e ajudar o povo a crescer. A igreja não é uma escola também, irmãos, onde ninguém liga se eu vou passar ou se eu vou perder. Aliás, nem escola procede desse jeito. A escola, cada um está cuidando para saber, tem falta, não tem, né? Às vezes as pessoas têm um problema com uma frasezinha: tem que. Deixa eu abrir logo e rasgar logo o verbo, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não gosto quando alguém fala assim: eu tenho que fazer isso. Então não viva abençoado. Porque eu cheguei na escola, aí a diretora falou: olha, pastor, o negócio é o seguinte, o senhor tem que trazer os seus filhos todo dia, porque se eles tiverem falta, vai para o ministério lá, público, vai para o juiz, não sei aonde, vão te chamar para conversar, porque tem excesso de falta. E aí eles estão em cima apurando. Então, só tem que trazer, ok. Você tem que pagar suas contas em dia, porque senão você corre o risco do teu nome ir para o Serasa, para o SPC. Então, você tem que pagar suas contas em dia, irmão. Aí, quando chega na igreja, as pessoas querem mudar esse padrão. Irmãos, igreja é organizada. Tudo funciona. E precisa funcionar bem. Se as pessoas no mundo que não tem Jesus, eles usam estratégias pensando em como melhorar aquilo que eles estão fazendo, a gente não, né, irmão? Essa hipocrisia de espiritualizar coisas que não podem ser espiritualizadas é a coisa que mais mata nesse século. Eu não gosto de ser cobrado, então não viva, irmão, porque tudo que você faz, você é cobrado. Chegou atrasado, você é cobrado. Furou fila, você é cobrado. Cortou no trânsito de forma errada, tu é cobrado. Furou o sinal de trânsito, tu é cobrado. Andou com o farol que não era para andar, tu é cobrado. Querido, em uma família saudável, todo mundo sabe o que está acontecendo com todo mundo. Uma família ajustada é assim. A gente vem de uma família desajustada, eu sei. Então, às vezes, os pais guardam segredos, que tem gente que nem sabe, só na hora da morte descobre. Eu tenho um irmão, meu Deus, eu tenho um irmão. Irmão, a gente vem de família desajustada, irmão. Só que a igreja não é assim. A igreja é um padrão para a família perfeita. Por quê? Porque ela é a família de Deus. E a família de Deus é perfeita e ajustada. Não é como a família da terra. Você está aqui?
Enfim, irmãos, existem na Bíblia mandamentos recíprocos, ou seja, uns aos outros. E a pergunta é, como é que a gente vai poder exercitar esses mandamentos aos outros se a igreja a qual nós pertencemos não é uma família? Impossível. A gente precisa da liberdade de agir uns com os outros. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Áquila e a sua esposa Priscila e a igreja que se reúne na casa deles mandam saudações cristãs a vocês. Tente imaginar a igreja na casa de Áquila e Priscila, irmão. O que você acha que era? Um templo desse tamanho transportado para dentro da casa de Áquila e Priscila. Eram as células. A igreja não pode estar centrada, irmão, interessada em reuniões apenas. Ou seja, a única hora que a gente é a igreja é quando a gente está no culto coletivo. Não, a gente é igreja na rua. Eu passei por irmão no supermercado, aqui eu abraço, irmão, Pai de Jesus, eu te amo, irmão. Aí chega no supermercado, oi, irmão. Está errado, irmão. Tu é da minha época, irmão? Terminava uma reunião cantando, paz, paz de Cristo, paz que vem do Senhor, te desejo, irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que eu sou seu amigo, pode comigo contar. O mundo dá muitas voltas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a sua mão apertar. Aí todo mundo, terminava ali. Passava na rua. Qual é, irmão? Isso não é igreja. Chama isso de outra coisa, menos de igreja. Irmãos, nós pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los, ensiná-los. Ele está falando dos pastores, dos líderes. Conheço intimamente essas pessoas. Essa palavra que está aqui, respeitar, é conheça intimamente, honre, reconheça. A igreja primitiva conhecia profundamente o coração da sua liderança, o coração dos seus líderes. Uma igreja ajustada trata as pessoas com maior amor e respeito. As pessoas, ou essas pessoas são os líderes, tratem essas pessoas com maior amor e respeito, ou com maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem. Sim, ninguém é melhor do que ninguém na igreja, mas quem está numa função de liderança, irmãos, não sou eu que coloquei isso aqui, mas Paulo diz, tratem essas pessoas com maior respeito e amor, por causa do trabalho que elas fazem. Por que o médico ganha fortuna? E por que uma pessoa que limpa a rua ganha menor do que ele? Porque, irmãos, a sua renda está associada ao tipo de problema que você resolve. Você está aqui? Uma família ajustada, irmãos. O crescimento da família é uma realidade. Tudo que tem vida cresce. A primeira família, Adão e Eva, Deus disse para Adão e para Eva o seguinte: Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O que marca, diga comigo, o que marca uma família saudável é que ela cresce. Tudo que tem vida cresce. E a única coisa que não tem vida e cresce é o cemitério. O que marca uma família saudável é que ela cresce. Todo organismo vivo cresce. As minhas mãos eram pequeninas. Mamãe guardou um desenho que a gente botava a mão na tinta assim, botava, né, a mãozinha. Quem tem esse desenho da mãozinha? Alguém tem, irmão? Só eu? Então, eu trouxe de volta. Aí tinha quando eu boto a minha mão ali, irmão, a minha mãozinha era aqui pequenininha, eu vejo a mãozinha do Itai e do Osaf tão pequenininha, mas as minhas mãos cresceram, irmãos. O meu corpo cresceu, irmão, porque tudo que tem vida cresce. E quando a gente vai envelhecendo, irmão, sabe o que cresce? A orelha cresce. O nariz cresce. Alguém diz, não, a gente vai perdendo os cabelos. Não, os cabelos, irmãos, a gente não perde os cabelos. Eles migram para outra parte do corpo. Alguns cabelos saem da cabeça e migram para a orelha. E começa a crescer cabelo na orelha, irmão. Para quê? Parece Shrek. Tem cabelos do nariz, irmão, que não se contentam em ficar dentro do nariz. Eles resolvem sair. E ainda dá uma volta ainda. Para quê, irmão? Não é verdade, irmão? Aí a orelha já é grande, irmão. Ai daquele que a orelha já é grande, vai ficar um traço desse tamanho, irmão. Por que cresce, irmão? As unhas crescem, tudo cresce. E os membros de uma família precisam crescer. Os membros crescem porque recebem a nutrição necessária. Da mesma forma, irmãos, na igreja, os membros precisam crescer.
Nasce um novo membro na família, então ele é cuidado, protegido, alimentado, estimulado, motivado, recebe amor. Logo depois ele é treinado, estudos, preparo, provas, a seguir ele é enviado e ele segue em frente para levar adiante a história da família. Não é assim que acontece? A gente cria filhos, não é para isso? Asaf e Tai têm a responsabilidade de levar para frente o futuro da família Amaral, ou Botelho Calixto, da nossa família. É o legado. Então ele se multiplica, ele vai casar, vai ter filhos, e a família vai crescer de novo, e começa tudo de novo. Olha só, irmãos, é isso aqui, ó. Ganha, treina, envia, e ganha de novo, e começa tudo de novo. Aqui faltou, né, o consolidar, o ganha, consolida, treina, envia. Você está aqui? Irmãos, célula é um ambiente para crescimento da igreja, para maturidade. Diz a Bíblia que os que foram aceitar a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A dificuldade de encarar a igreja como família, irmãos, também vem do fato de que grande parte das pessoas tem crescido como uma família desajustada, sem pai ou a mãe por perto. Ou quando os têm, muitas vezes são pais desajustados, que vivem para trabalhar ou que não consideram a importância de estarem próximos aos seus filhos. Essas pessoas estão buscando aceitação e amor. Igrejas que vivem como família crescem espiritualmente. Todos gostam de ir, de estar lá, de receber cuidado, porque é amado, porque é bem recebido. Ninguém gosta de estar num ambiente de gente desunida, irmão. Ninguém gosta de estar num ambiente de gente que não se relaciona. Ninguém gosta de estar num ambiente de gente que não se fala, que não se conhece, que não anda junto. Eu não gosto de um ambiente desse jeito. Às vezes, quando eu sou convidado a um determinados lugares, casamentos, às vezes pessoas que não temem a Deus, eu até vou, mas às vezes eu acabo não encontrando espaço naquele ambiente. As pessoas estão buscando isso, irmãos. Pessoas de verdade que cuidam umas das outras. As pessoas estão cansadas de falsidade. A gente percebe rapidamente quando uma coisa não é autêntica, né? A gente diz, isso não é de verdade. Isso aí não é de verdade. E muitas vezes a gente foi treinado pelo mau exemplo, ou seja, a gente já viu tanta gente falsa, a gente já sofreu tanto com falsidade no mundo e até na família, que a gente logo percebe falsidade quando a gente vê. E assim também as pessoas percebem quando alguém vive para os outros de verdade. Aceitem uns aos outros de verdade. Acolham uns aos outros de verdade. Valorizem uns aos outros de verdade. Orem coletivamente. Vivam juntos. Se interessem uns pelos outros. Amem uns aos outros, porque é tudo que a gente precisa e tudo que a gente está buscando de verdade no fim das contas. Amém? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Veja, eram 3. E agora só o número de homens foi para 5.000. A igreja está crescendo. Ai, pastor, que esses números e tal. Para com isso, irmão. Nós estamos preocupados com as pessoas, mas cada uma pessoa, cada número representa uma pessoa que vai morar no inferno ou no céu, de acordo com aquilo que eu operar na vida daquela pessoa. Tudo que tem vida cresce. Eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. E o que acontecia, irmãos? A igreja crescia mais ainda, porque a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Sabe o que é isso, irmão? Onde tem esse ambiente de família, Deus vai pegar pessoas lá de fora, perdidas, e vai falar, eu vou enviar para essa igreja, porque esse povo vive como família, e essa pessoa vai ser bem cuidada. Nós queremos que todas as igrejas em Boa Esperança cresçam. Esse é o desejo do meu coração. Mas eu também não quero dizer assim, irmão, uma pessoa se converteu, deixa ela ir para a igreja que ela quiser, amém, ela pode ir para a igreja que ela quiser. Mas escute uma coisa, desde que a gente tenha uma paz no coração, que ela vai ser bem cuidada. Se ela vai ser bem cuidada, ela vai em paz. Agora, irmãos, se vai ser um lugar onde ela vai simplesmente apagar, é melhor que ela fique aqui conosco para ser bem cuidada no nome de Jesus, porque aqui tem gente que cuida de gente.